Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está com o seu livro, o lápis e a borracha? Se você não pegou ainda o seu material, pause o vídeo, organize todo o material e depois você volta a assistir a aula, tá? Hoje nós vamos precisar bastante do seu livro de matemática. Então, pegue ele. Turma, na aula de hoje nós vamos ter o momento da acolhida, vai ter o momento da explicação do assunto e depois nós vamos resolver algumas questões juntos. Combinado assim? Então vamos começar a nossa aula fazendo a acolhida de hoje. Nós vamos continuar lendo o livro A Visita, então preste bastante atenção. Vamos lá? Turma, nas últimas aulas de matemática, nós iniciamos a leitura deste livro, A Visita de Auntie Dan. Hoje nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro. Então, nós conhecemos a personagem dessa história, que é Elise, e vimos que ela é uma pessoa que sente bastante medo. Ela tem tanto medo que ela não sai de casa. Um dia aconteceu algo incrível com ela, e nós vimos que um objeto estranho entrou pela janela, porque ela tinha um costume de fazer faxina todos os dias. E quando ela fazia a faxina, ela abria uma janela para entrar um ar fresco dentro de casa. E esse objeto entrou pela janela e ela ficou com bastante medo dele. Então, nós vimos que ela ficou com tanto medo que decidiu pegar o objeto e queimar. Então, ela queimou no forno. Só que, quando chegou a noite, ela ainda estava com medo do objeto. E não conseguiu dormir, imaginando vários objetos voando pela casa. Vimos também que no dia seguinte, alguém bateu na porta dela. Ela estava com medo de abrir a porta, mas a pessoa era insistente e continuou batendo. Então, ela foi obrigada a abrir a porta. Quando ela abriu, olha só, tinha um menino. E ele perguntou pelo avião dele. Então, o objeto estranho que entrou na janela dela era um avião de papel. Ele falou que estava muito apertado e pediu para ir ao banheiro. Ela indicou o banheiro e ele subiu as escadas, demorou um pouquinho e quando voltou, ele perguntou quem era essa moça da foto. Então, ela explicou que era ela, que nesse dia que a foto foi tirada, ela estava indo para um baile, tá? Com um vestido bem bonito. O menino achou legal e ele continuou olhando o resto da casa. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história? Vamos lá. Você leu todos? Ele perguntou. Sim, disse Elise. Eu li todos eles. Então, lê um para mim, ele pediu. Olha só, ele está olhando a estante de livros e perguntou para Elise se ela tinha lido todos esses livros. E ela disse que sim. Então, ele pediu para ela ler um dos livros para ele. Fazia um tempão que Elise não lia para alguém. O menino queria ouvir o livro da história todinho. Olha só, a Elise contando a história do livro para o menino. Depois queria brincar. Olha só, ele está brincando de se esconder e Elise está procurando ele. E quando ele ficou com fome, Elise preparou uma fatia de pão com manteiga. Acho que agora você precisa ir para casa, ela disse. A frase soou um pouco triste. Olha só, ele ficou com fome, Elise preparou um pão com manteiga para ele e disse que estava na hora dele ir para casa, só que ele ficou um pouco triste. Turma, olha só, eu vou parar a leitura do livro nessa página. Na próxima aula de matemática, nós vamos continuar essa leitura e descobrir o final dessa história. Combinado? E aí, turma, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Nós não acabamos ainda de ler esse livro. Vamos descobrir o final dessa história na próxima aula de matemática. Então, não perca a próxima aula. Vamos agora começar a explicar o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre somas, tá? Vamos continuar aprendendo como resolver uma continha de mais. Então, para isso, eu vou precisar que você abra o seu livro
na página 29. Então, abre o seu livro na página 29 e nós vamos explicar o conteúdo resolvendo essa questão. Vamos lá? Olha só, turma, diz assim na questão da página 29. Em uma escola, estudavam 345 meninos. E eu montei aqui no quadro para vocês. Olha só, a continha, 345 meninos. E 234 meninas. Quantos alunos tem essa escola? Então, ele quer saber quantos alunos ao todo tem essa escola. Para saber, nós precisamos juntar. Nós precisamos somar esses dois valores, 345 e 234, tá? E é o que nós vamos fazer agora, nesse momento. Turma, veja que eu coloquei essa continha de duas formas aqui no quadro, assim como está no seu livro. Tanto no quadro valor de lugar, representado por bolinhas, e também na continha. Então, vamos primeiro resolver aqui essa soma no quadro valor de lugar. Olha só. Aqui, nessa primeira linha do quadro, nós temos o número 345. Veja que ele tem 5 unidades, por isso que eu desenhei 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, porque ele tem 5 unidades, tá? Ó, posição da unidade. Na posição da dezena, é 4, veja, ó, o número 4, que é igual a quanto? A 40. Então, eu desenhei 4 bolinhas. E na posição da centena, que é 3, olha só a centena, eu desenhei 3 bolinhas, tá? Então, veja, o número 234 também está representado aqui, no quadro valor de lugar. Ele tem 4 unidades, ó, 4 bolinhas, 3 dezenas, então 3 bolinhas, e 2 centenas, então 2 bolinhas, ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar. Vamos começar somando as unidades. 5 mais 4, aqui tem 5 bolinhas, mais 4 bolinhas, forma quanto, turma? Isso mesmo, 9. Então, ele tem 9 unidades. Olha só, 5 mais 4, 9. Aqui nós temos 4 bolinhas mais 3 bolinhas. Quanto que dá? 4 mais 3. 4 na cabeça, 3 na mão. 4, 5, 6... 7. Então, ele tem 7 dezenas. Estamos somando. Agora, 3 mais 2 é igual a quanto? A 5. Então, turma, nós descobrimos que, ao todo, essa escola tem 579 alunos. Mas nós podemos resolver essa soma fazendo uma continha, como esta que está aqui ao lado. Então, veja. Essa escola tem 345 meninos e 234 meninas. E nós precisamos saber quantos alunos essa escola tem ao todo. Então, nós podemos fazer o quê? A soma. Então, nós vamos somar unidade com unidade, ó. Unidade com unidade. Dezena com dezena. E centena com centena. E vamos descobrir o resultado. Lembrando que quando nós temos que resolver uma continha, devemos sempre começar resolvendo pela unidade. Então, nós começamos a resolver pela unidade, depois pela dezena, pela centena. Então, vamos começar. Quanto é 5 mais 4? Nós já descobrimos aqui na continha anterior, né? Que é 9. 5 mais 4 é 9. 4 mais 3 é igual a quanto? 7, né? Já vimos aqui que 4 mais 3 é igual a 7. 3 mais 2 é igual a quanto? A 5. Então, ao todo, turma, essa escola tem 579 alunos. Aqui nesse quadrinho, vocês vão escrever 579, tá? Então, é isso, turma. Veja que nós aprendemos como fazer a soma. Lembrando que aqui o número, quando ele está na posição da unidade, ele tem valor de unidade. Então, se aqui é 5, então o valor dele é 5 mesmo. Mas quando o número está na posição da dezena, ele tem valor de dezena. Veja que o 4 aqui está na posição da dezena. O valor desse 4 não é 4.
ele vale 40. Por quê? Porque aqui tá me dizendo que é 10 4 vezes. Ele está na posição da dezena. Olha só a palavra, dezena. Lembra que número? Lembra o número 10, não é isso? Então, se ele está na posição da dezena, isso quer dizer que aqui eu tenho 10 4 vezes. Então, cada bolinha dessa, turma, vale 10. Aqui é 10, aqui também é 10, aqui é 10 e aqui também. Então, veja, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Por isso que esse 4, o valor dele não é 4, o valor dele é 40. A mesma coisa aqui na unidade. O valor desse 5 é 5 mesmo, porque cada bolinha vale 1, tá? Então, cada uma dessa bolinha é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o valor do 5 é 5 mesmo. E na posição da centena, olha a palavra, centena. Lembra que número? Lembra o número 100. Por isso que cada bolinha dessa vale 100. Olha só, cada bolinha aqui é 100. Por isso que o valor desse 3 não é 3, tá? O valor dele é de centena. Se eu tenho 3 centenas, isso quer dizer que eu tenho 100 3 vezes. E 100 3 vezes é igual a 300. Então, nós lemos o número assim. 345, tá? Porque depende do valor posicional que ele está. Se ele está na posição da unidade, ele vale 1, tá? Cada bolinha vale 1. Se ele está na posição da dezena, cada bolinha vale 10. Se ele está na posição da centena, cada bolinha vale 100. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido bastante o que eu acabei de explicar. Agora, nós vamos começar a resolver algumas questões do seu livro de matemática. Eu quero que você pegue o livro e abra ele na página 30. Agora que você já abriu o seu livro na página 30, nós vamos resolver a questão de número 1, que diz assim: some. Veja que na letra A, ele está pedindo para você somar 2 mais 3. Quanto é, turma, 2 mais 3? Olha só, vou colocar 3 na cabeça e 2 na mão. 3, 4, 5. Então, 2 mais 3 é igual a 5. A resposta aqui é 5. Então, aí, no seu livro, na letra A, vocês vão colocar o número 5 no tracinho. Vamos agora para a letra B. Turma, na letra B, eu vou mostrar uma estratégia para resolver mais rápido essa continha. Então, veja aqui na letra B, ele está pedindo para somar 20 mais 30. Eu consigo observar que esses dois números, eles são fechadinhos, tá? Observe que no primeiro número, ele tem um 0. E no segundo também, ele tem um 0, tá? Então, é 20 mais 30. O que é que nós podemos fazer para resolver rápido aí essa continha? Nós podemos somar o primeiro algarismo do número 20 com o primeiro algarismo do número 30. Então, 2 mais 3 é igual a quanto, turma? Nós já sabemos, é igual a 5. E agora, é só acrescentar o 0, porque nos dois números tem apenas um 0, ó. Um 0 aqui e um 0 aqui. Então, eu acrescento aqui esse 0, formando o número 50. Por que 50? Porque 20 mais 30, turma, é igual a 50, tá? Então, veja que nós resolvemos bem mais rápido dessa forma. Na letra C, nós também podemos usar essa mesma estratégia. Eu observo que os dois números são fechadinhos. E eu observo também que os dois números têm 2 zeros. Ó, no 200 tem 2 zeros e no 300 também tem 2 zeros. Então, eu posso fazer assim. Eu vou somar o primeiro algarismo do 200 com o primeiro algarismo do 300. Que dá igual a quanto? 2 mais 3, turma? É igual a 5, nós já sabemos. E agora, é só acrescentar a quantidade de zeros que esse número tem. Aqui tem 2 e aqui tem 2. Então, nós vamos acrescentar 2 zeros, formando o número 500. Porque 200 mais 300 é igual a 500, turma. Ok? Então, veja que nós resolvemos de forma mais prática, fazendo essa análise, observando o número e vendo que eles têm algo em comum, tá? Os dois são, ó, formados de 2 zeros. Então, a gente pode fazer desse jeito, tá?
Turma, vamos agora para a questão de número 2. Ele diz assim, some. Então, eu vou resolver com vocês a letra A e vou deixar a letra B e a letra C para você resolver aí na sua casa. Então, vamos começar com a letra A e ele diz assim, para somar 135 a 342. Lembrando que nós devemos começar a resolver a continha sempre pela unidade. Então, começa aqui na unidade, certo? Então, quanto é 5 mais 2? Vou colocar 5 na minha cabeça e 2 na mão. 5, 6, 7. Então, 5 mais 2 é igual a 7. Agora, nós vamos somar as dezenas. 3 mais 4. Vou colocar 4 na cabeça e 3 na mão. 4, 5, 6, 7. Então, 3 mais 4 é igual a 7. E quanto é 1 mais 3? 1 mais 3 é igual a 4, não é isso, turma? Então, o resultado da soma desses dois números é 477. Essa é a resposta. Então, você vai escrever aqui na letra A do seu livro. As outras letrinhas que vai resolver são vocês. Vamos agora para a questão de número 3, que diz assim. Joaquim vendeu 432 pães no sábado. No domingo, ele vendeu 541 pães. Quantos pães ele vendeu ao todo? Então, para saber quantos pães ele vendeu ao todo, nós precisamos somar esses resultados. Então, nós vamos somar 432 mais 541. E vamos descobrir o resultado aí de quantos pães ele conseguiu vender ao todo. Então, vamos começar. Lembrando que para resolver uma continha, nós começamos sempre da unidade. Então, 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 4 é igual a 7, né, turma? E 4 mais 5 é igual a 9. Então, aqui no quadrinho, turma, vocês vão colocar este número, 973. Joaquim vendeu ao todo 973 pães e também vai completar a continha. Ok, turma? Pessoal, essa foi a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem como resolver aí a soma, a adição. Lembrando que quando nós estamos resolvendo uma questão, uma continha de adição, precisamos começar sempre pela unidade, tá? Eu espero que vocês terminem de resolver a atividade, as outras letras da questão 2, a B e a C. A nossa aula, turma, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas quero lembrar que quando acabar a aula, você deve resolver a atividade e depois enviar para a sua professora. A nossa aula está chegando ao final, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!